amados irmãos e amigos, uma boa noite nesse 10 de janeiro de 2024, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho, falando sobre os profetas em Israel. No último vídeo nós terminamos falando sobre a forma como o profetismo se desenvolveu, né, no território israelense, né, e como Deus foi moldando ao pouco esse jeito estranho que Deus tem de lidar com um homem que ele invoca para que seja santo, mas ao mesmo tempo ele não interfere na personalidade. E às vezes presta-se muita atenção em detalhes na personalidade do homem que Deus escolheu e está usando, e às vezes até se escandalizam, e às vezes não se atenta para o fato de que Deus, ele decidiu trabalhar assim, e mesmo com os traços da personalidade que não agrada, não corresponde à expectativa religiosa de pessoas, ele verdadeiramente usa essas pessoas, e isso sempre foi assim, ainda hoje é assim, né? A minha oração ao nosso Deus é que esses vídeos, na sua simplicidade, né, como vocês percebem, nada profissional, uma coisa muito amadora, feita de coração, não é mesmo? Creio que dá para se perceber que por trás do que é feito aqui há lutas, né? A barba não deixa mentir, não quer dizer que isso seja sinal de depressão, nada disso, né? Não que não aconteça, né? Mas momentos de depressão acontecem, mas eles são momentos no sentido literal mesmo, coisa de uma noite, de um dia, mas a gente tem se recuperado, graças a Deus. As lutas são muitas, e para não dizer que eu sou sozinho, eu tenho o Senhor comigo, né? Alguns amigos que estão longe, amados, pessoas do meu coração, mas que não podem estar aqui em Campo Grande, pertinho de mim, né? Então eu quero convidar os irmãos para atentarmos. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Eu pretendo que esse seja o último vídeo, quando vamos terminar, fechá-lo falando dos profetas clássicos, mas antes ainda vamos ver algumas peculiaridades do ministério profético, né? Que não se confunda com o movimento profético. Não foi um movimento, foi um agir de Deus, um operar de Deus, que podemos dizer até que nem foi, porque hoje temos na comunidade messiânica o dom da profecia, que nos últimos dias está muito ofuscado, né? Mas Apocalipse ainda nos revela que serão levantadas duas testemunhas e que profetizarão, né? E serão mortas e serão ressuscitadas na praça de Jerusalém, né? Então nós vamos. Eu quero retomar aqui em Deuteronômio. Eu estou um pouquinho atrapalhado aqui, que por força de não ter tempo para relembrar o que sei, eu me equipo, né? Eu me equipo de recursos para que eu possa ser rápido e tentar
que esse vídeo também não passe de 40 minutos, o outro quase chegou a 40. Em Deuteronômio 13, nós vamos estar lendo aqui, capítulo 13, do 1 ao 11, né? Para nós darmos, então, sequência ao nosso raciocínio, né? Para depois nós finalizarmos lá em Números, né? Com o fenômeno, chamado fenômeno Balaão, eu classifico assim. O castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Deixa eu pegar aqui minha visão. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás a palavra daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Aqui ele dá uma lembrada lá do Shema, né? Ouve, ó Israel, toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Rapidamente, o ministério profético está intrinsecamente atrelado à lei de Deus. O âmago da voz do profeta é a Torá, é a lei de Deus. Outros temas serão anexados, outros assuntos atuais serão levantados na voz do profética. Isaías, Jeremias, Ezequiel, lá na frente. Mas o âmago da voz profética é a lei de Deus. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que ordenou o Senhor teu Deus, para andares nele. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, esposa, né? Ou teu amigo, que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde a extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo. E com pedras o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor, procurou apartar-te do Senhor, né? Teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, para que todo Israel ouça e o tema, e não torne a fazer segundo esta coisa má no meio de ti. Pode parecer, ou pelo menos deveria, estranho a um homem do século XXI, né? De janeiro de 2024, mas isso aqui foi no tempo da lei, isso aqui Deus mandar que eu mate mas olha só, o muçulmano que segue o Corão, ele leva, o verdadeiro muçulmano, ele leva isso aqui ao pé da letra. Ele leva isso aqui ao pé da letra, né? Ele leva isso aqui ao pé da letra. Para ele não tem, porque Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Então, nós, sociedades
subproduto do humanismo, do iluminismo, né? Temos uma visão diferente, coisa e tal, mas que se atente que a palavra de Deus fala sobre o profeta, o ministério profético que seria levantado em Israel, e nesses dias já tinham profetas ali, porque os profetas já existiam em outros países, em outras nações. A Cananeia era cheia de profetas, né? Entre a Babilônia, os caldeus, entre os amorreus, eles tinham seus videntes, eles tinham seus profetas. Muito bem, nós tivemos lendo então essa passagem, nós temos o texto onde o Eterno estabelecendo o código a ser seguido pelo profeta. Quando este fosse do tipo que previsse futuro, também chamado de vidente, os quais exerceriam influência a ponto de seduzir parte do povo de Israel, quer para o bem, quer para o mal. Mas devemos ressaltar que o termo profeta, historicamente, será coroado como aquele que, seguindo estritamente a vontade de Deus, expressa na sua lei, por isso que eu fiz aquela menção ali, aquele parênteses, conduz o povo durante o seu ministério. E só de forma secundária referia-se àquele que tinha visões sobrenaturais e fazia previsões do futuro. Estes aspectos se tornariam parte do ofício profético como função de caráter profético, somadas posteriormente às atividades ministeriais do profeta, como o anunciador da vontade e da revelação divina. Como, por exemplo, é o caso de Jeremias, né? Que é um profeta que ele é muito deuteronomista, né? Ele cita, ele condena a crueldade em Israel, a impiedade, Isaías igualmente, ou os Isaías, né? Então, mas ele também vai ser um homem de prever o futuro, de ter visão no sentido de antever o futuro, né? A era messiânica, mas isso vem ser agregado posteriormente, né? Muito bem. Nós tivemos lendo ali, olhando ali nos vídeos anteriores e no último vídeo, a questão de Saul como a escolha de Deus para apresentar a Israel, que precocemente exige de Samuel um rei, né? Nós já comentamos isso. Eu quero chamar a atenção e voltarmos aqui, para nós notarmos, nós vamos pegar aqui, pinçar algumas passagens do texto bíblico do Antigo Testamento, né, onde vamos estar trabalhando, obviamente, e vamos estar ressaltando como que a coisa não foi sempre como o profeta palaciano, Isaías no caso, um homem bem vestido e que falava firmemente a vontade de Deus, reprovando a conduta do rei, reprovando a conduta da monarquia, reprovando o proceder do povo que, por causa da frouxidão moral e do desvio e das heresias da monarquia, também se corrompia, né? Mas antes de chegar a esse tipo de profeta, nós vamos dar uma olhadinha como tudo começa, né? Em 1 Samuel capítulo 10, a partir do verso 3, diz assim: e quando dali passares para diante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens. Olha, Samuel falando com Saul, ele acabou de consagrar Saul a rei, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães, que tomarás na sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali a cidade, encontrarás um rancho de profetas,
Kaufmann vai chamar esses profetas, nesse período aí, de profetas populares. Eram homens que chamados por Deus e se sentiam, nesses chamados, eles trabalhavam livremente, tinham o seu ministério, mas o profetismo está nascendo, está surgindo, né? Um rancho de profetas. E percebam, como eu falei no vídeo anterior, né, que a associação com os filisteus está bem próximo, que é um povo pagão e que vai estar lá no início trazendo um problema sério para o povo de Israel junto a Moisés, que é Balaão, que é onde nós vamos encerrar isso, não tão rapidamente como pode estar parecendo. Só ali nós vamos fazer no mínimo de 5 a 6 vídeos, porque nós vamos estudar 6 capítulos de Números, para nós mostrarmos quem foi Balaão e o que aconteceu ali de fato. Tá bem? Vamos lá, vamos continuar aqui que o tempo corre. Que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas. E nós vamos ver que isso foi, como Kaufmann também alerta no seu excelente trabalho, no resumo aqui da USP, eram homens que muitas das vezes entravam em transe. Ora, você imagina se em uma comunidade hoje, numa igreja hoje, alguém vira a cabeça, vira o olho, começa a babar, mas fala uma profecia segundo as escrituras, e como é que você receberia isso, né? Como é que isso soaria estranho, né? Ainda mais nos nossos dias, né? Saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor, disse Samuel a Saul, se apoderará de ti e profetizarás com eles, e tu mudarás em outro homem, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito do Eterno se apoderou de Saul, e profetizou no meio deles. Então nós vamos vendo aqui que o ministério profético, ele tem toda uma história que nem de longe você vai encontrar um livro que conte, nem de longe você vai... E olha que nós estamos falando dos profetas que foram incluídos na história, né? Nós sabemos muito bem, maduros como somos, né? Como crentes maduros que somos, que muita coisa não está escrito, tal como João fala lá no final do seu evangelho. Ele diz, se tudo que Jesus fez, que Yeshua fez, fosse ser escrito, não teria onde colocar, não caberia em lugar nenhum, porque tudo é feito de forma concisa, de forma resumida, né? Então, nós temos assim esse entendimento através das escrituras de que o profeta, como homem de Deus, ou os profetas, eles seguiram um ministério movido pelo Eterno, que vai se desenvolver gradualmente através das décadas e dos séculos, durante a história do povo israelita, né? Eu estou encucado com um narrador europeu que fala português, e de repente ele até tem que mudar, e toda hora, uma hora ele fala sobre a questão de Israel com Gaza, ele fala sobre israelense, israelense. Não existe israelita. Israelita é etnia. Teria que se provar que o povo de Israel, o povo que vive ali em Israel, capital Tel Aviv, é descendente, tem o mesmo DNA de Abraão. Isso é impossível. Eles são
israelense, o povo da nação de Israel. Não deveria nem estar perdendo meu tempo em falar isso, mas é importante porque os comentários são o tempo todo. Então nós estivemos vendo ali aquele caso do profeta que profetizou contra o altar. Nós não vamos nos ater mais a isso, né? Porque nós precisamos destacar como Deus vai trabalhar até que a monarquia, ou seja, o Israel, que vai se apostatar, vai quebrar a aliança com Deus, mas sempre com os profetas ali falando. O Senhor, ele até fala isso, ele diz: eu vos falei desde cedo, madrugando. Ele está se referindo, claro, historicamente, na aurora da vossa formação como nação. Eu já tinha os meus mensageiros falando, proclamando, anunciando o caminho da verdade e da justiça, e vos alertando que há um só Deus, que sou eu, que vos tirei da terra do Egito, que vos tirei da escravidão. Esse processo avança até que, passando ali para aquele evento que nós já comentamos, de Josafá enrolado, que era um bobão, por Acabe, vai para uma guerra, e Deus não estava com Acabe, não era da vontade de Deus que Jeroboão, eu acho, Josafá fosse, e Acabe passa uma lábia nele, e ele vai, aquela coisa toda, e um profeta chega, e um profeta de Deus, Josafá pede, só vê profetas de Baal, né? Ele fala: mas não tem ninguém do eterno aquele? Tem um tal de Micaías aí, mas ele só fala o que é contra mim, eu não gosto desse sujeito não. Aí Josafá fala: olha, ele não fala assim, ele é um profeta do Senhor, então chama ele lá. Aí o camarada vai lá chamar Micaías, irmão, já sabe, eu não vou me ater muito nessa história que é interessante. Micaías diz que teve uma visão do trono de Deus e o seu séquito de seres ali a seu serviço. E Deus pergunta como vai induzir o povo de Israel, os dois reinos, a um fracasso, a uma derrota. E um espírito se levanta e diz: eu vou enganar eles, vou ser um espírito de profecia de mentira. Eu chamo a atenção desses detalhes para que nós entendamos que a palavra de Deus, ela nos ensina com tanta segurança e com tanta precisão que um verdadeiro servo de Deus, uma verdadeira serva de Deus, só é enganado por um falso profeta, por uma falsa manifestação de um falso dom de profecia hoje, que é o caso hoje, se ele se permitir a isso, se ele, como a gente costuma dizer, se ele quiser, porque a palavra de Deus, ela nos serve como uma bússola infalível, né? Eliseu era assim. Eliseu era assim como? Deixa eu me explicar. Eliseu era um profeta que muitas das vezes ele precisava de instrumentista para ele como que entrar em transe para falar a palavra de Deus, né? Deixa eu ver se eu me acho aqui. Aqui de novo em Eliseu, Josafá de novo. Eliseu segundo Reis. Eliseu salva 3 reis e os seus exércitos. Segundo o livro dos Reis, capítulo 3, Josafá pede ajuda a Eliseu, mas ele estava seguido de reis que não viviam e não serviam, não faziam parte da aliança de Deus com Israel, ou estavam em desobediência, e Eliseu ficou um pouco relutante
E Josafá então falou com delicadeza, e no versículo 13 diz assim: mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Eu peguei esse texto para mais uma vez mostrar que o profetismo em Israel não era uma coisa única, uníssona. Cada região Deus usava o profeta da maneira que lhe convinha, da maneira que a situação exigisse. Então Eliseu, um profeta, fala a um rei e fala assim: por que tu não vai procurar os profetas do teu pai e da tua mãe? Né? Isso significa que a linha profética tinha as suas vertentes, afinal de contas eram 12 tribos. Eram 12 tribos. E tinha tribo que tinha características que você pergunta assim: mas, meu Deus, será povo de Deus mesmo? Né? Como os efraimitas, né? Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem olharia para ti, nem para a tua cara. Ora, pois trazei-me um tangedor. Olha, esse aqui é o Eliseu, que chega para a viúva e fala: olha, pega a vasilha com a vizinhança toda e vai colocando o azeite que tu tem em cada vasilha, vai enchendo todas as vasilhas. Quando tu não tiver mais vasilha onde pôr o azeite, um homem que uma hora está falando com a autoridade que é implícita, que é característica, aqui ele vai dizer: trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Eterno, e disse: assim diz o Eterno, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Eliseu, um homem de Deus, um homem que tinha uma unção. A palavra de Deus diz que ele pediu a Elias que Elias ungisse com unção redobrada. Então, nós temos essa situação. Ele está aqui, né? Agora, o homem de Deus naquela época, ele tinha que ser respeitado, não só porque Deus o usava para fazer o bem. O profeta era o homem que Deus usava para levantar e para derrubar, para preservar a vida e para ceifar vidas. A gente vê isso em Elias lá: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, eu te consumo a ti e os teus soldados. No capítulo 2, em Eliseu também tem um fenômeno interessante. No verso 24, verso 21, então saiu ele do manancial das águas, e deitou sal nela, e disse Eliseu: sara uma água de uma região que a água estava doente, e ele manda que pegue sal e coloque ali. Verso 22, ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam-lhe: sobe calvo, né? Olha o careca, lá vai o careca. Virando-se Eliseu para trás, os viu
e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. Eu quero chamar a atenção, em vídeos anteriores, só me permitam esse pequeno desvio de poucos segundos ou minutos, eu falo sobre tradução da Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia da imprensa bíblica brasileira, muito usada pelos batistas nos anos 70 e 80, pela Juerp, inclusive ela tem na contracapa. Ela é Almeida Revista e Corrigida. Ela é também com base no texto recebido, no texto recepto. No original hebraico, há 2 palavras ali tratando desses jovens. No primeiro momento, ela fala que no versículo 23 que eles são rapazes. No hebraico está escrito que são Naarim, rapazes. O que são Naarim? São homens da faixa de idade dos 14 aos 16, aos 17 anos. A palavra tem sua raiz em barulho, zoeira. E essa idade é a idade da adolescência. E o que o adolescente faz? Bagunça, zoeira. Tinham muitos, era uma garotada muito grande, um número muito grande de jovens. E os mais velhos fizeram isso, mas quando Eliseu os amaldiçoou e os animais vêm, aqui no verso 24, quando nessa tradução diz que as ursas despedaçou 42 dos pequenos, nessa Bíblia aqui, que é a Almeida Trinitariana, a chamada Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, mesma coisa que ali, e despedaçaram 42 daqueles meninos. A palavra hebraica ali, eu achei muito interessante a gente ver como é importante você atentar para a sua escolha da Bíblia, a escolha da tradução da versão. É Yeledim. Yeled é uma criança desde o ventre da mãe até os 9, 10 anos. Isso mexeu comigo, porque isso me lembrou de uma palavra de Paulo, quando ele fala assim: portanto, devemos atentar para a bondade e para a severidade de Deus. Porque hoje nós estamos vivendo aí, eu estou fugindo um pouco do assunto, me perdoem, muitas comunidades chamadas igrejas e outras até comunidades evangélicas que só falam do Deus de amor e estão botando até homossexualismo dentro da igreja e tudo mais, e pastores que trocam de esposas como quem troca de roupa, enfim. Nós temos que nos lembrar que as alianças alteram, mas a aliança não altera o caráter de Deus. É o mesmo Deus que lidou com Elias, que lidou com Eliseu, lida comigo, lida com você, está lidando com os pastores, com os líderes de hoje. Desculpe, eu acho que por conta disso eu vou passar dos 40 minutos. Muito bem. Então, nós temos visto assim que o profeta, na missão de Deus, ele, no seu ápice, que a teologia bíblica, os teólogos chamam de os profetas clássicos, né? Agora nós vamos falar, estamos agora no terreno já de Isaías, de homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel,
homens doutos, homens com formação. A exceção seria Amós, né? Que é também colocado entre os profetas clássicos, mas que não é de linhagem profética. Não participou de escola de profecia, de escola de profetas, não fez a escola dos profetas, como a gente vai ver, se buscar, se for do seu interesse, você pode procurar que o texto vai falar que tinha escola de profetas no antigo Israel. Agora chegamos aos profetas clássicos. Então, nós vamos entender, enfim, que a missão do profeta, o homem de Deus, que é levantado como um atalaia fiel, inabalável, irremovível da sua missão, de pronunciar, de ressaltar, de citar a lei de Deus e falar do caráter de Deus de misericórdia, de justiça, de piedade, agora em um tempo em que a impiedade, a crueldade avassalava Israel. Isaías levanta sua voz condenando a injustiça praticada através de subornos a sacerdotes, de subornos aos juízes, de reis ímpios. E isso tudo diante do profeta, que ele é descrito como os olhos do povo. E Deus então avisa que vai cegar os olhos de Israel, tirar o profeta. Em Isaías 28:7, é aquele capítulo que eu já citei numa mensagem, onde tem aquela citação poética, trabalho sobre trabalho, mandamento sobre mandamento. Antes ele diz: mas também estes erram por causa do vinho. Israel agora é uma nação que só se importa com festas, com as bebedices, com a embriaguez, com as festanças. E nós sabemos que aonde há festa e muita bebida, a espiritualidade vai se corromper. Demônios se aproveitam de situações como essa. Dificilmente vai se encontrar uma festividade religiosa aonde haja a associação de música e álcool, em que não há a perversão, o adultério e a promiscuidade. Esse é o quadro que Isaías está denunciando aqui. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Não são absorvidos do vinho e desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Olhem a associação que a voz profética faz da visão, da você não perder o norte da vontade de Deus na sua vida, e naquele tempo falando ao rei para que ele, como representante e condutor do seu povo, não perdesse a visão da vontade de Deus expressa na lei de Deus. Em 29:10, ele diz assim: porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, os profetas. Olha a importância de se entender que o verdadeiro profeta, quando andando na vontade de Deus, quando andando na direção
da lei de Deus, da vontade do Senhor, naquilo que o Espírito fala ao seu coração, não se entregando a laços políticos, não se envolvendo em situações em que ele tenha que se comprometer com questões imorais, ilegais e até, como era o caso na época, sempre envolvendo quebra da aliança com o Eterno e enlaces com deuses, com divindades, com demônios, com deuses pagãos. Os profetas são os olhos do povo. Se na igreja tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem um dom de profecia, esse lugar é um lugar abençoado. Porque os olhos da comunidade estão abertos. A luz se vê claramente o que está acontecendo, aonde estamos pisando, aonde estamos nos assentando. E vendou as vossas cabeças, os videntes, a visão, o conhecimento, a revelação cessa, desaparece. Então nós temos assim, para encerrar esta etapa deste trabalho, o trabalho de Deus que constrói uma linhagem profética no meio do seu povo. Ele constrói lá desde os profetas mais rudimentares, vamos chamá-los assim, mas que muitos deles, batendo suas cabeças, desejosos em seus corações de servir a Deus, e serviram, foram filhos do seu tempo, desempenharam o seu papel, cometeram erros, alguns deles, erros graves, que custaram a sua vida e, consequentemente, interrompeu um ministério que deveria ter continuado, como é o caso do profeta jovem e do profeta velho, lá em Reis 13. O profeta profetizou sobre o altar e cumpriu-se tudo o que ele falou. Homem de Deus, um profeta de Judá, alguém importante. Deus assim caminha, mostrando como que o profeta tem que ser, como ele deve proceder. Faz a mesma coisa com os sacerdotes. Em certa mensagem eu destaco a fidelidade dos recabitas, mas já outro assunto. Aqui, como em Jeremias, nós vemos que Deus fala dos profetas e da sua importância como aqueles que serviam como os olhos espirituais da nação, do povo de Deus, da nação de Israel. Como os videntes que recebiam de Deus a revelação para agir no presente, para viver de forma correta no presente e se projetar para um futuro glorioso, para um futuro maravilhoso. Então, eu finalizo dizendo que não há como confundir o falso profeta e o verdadeiro profeta. O falso profeta, nós podemos pegar como exemplo Ananias ali em Jeremias 23, até o capítulo 27. O verdadeiro profeta fica claro. Nós temos homens notáveis. Já os citados, temos ainda Oséias, que com suas peculiaridades, que se diferencia de todos os outros profetas, era alguém que, como poderíamos falar de Oséias? Tal como nos profetas clássicos, Oséias se destaca pelo seu caráter e sua personalidade.
como, sei lá, na música brasileira, assim como nós temos os clássicos, né? Temos aí Pixinguinha, Vinícius de Moraes, Roberto Carlos, contemporâneo nosso, Oswaldo Montenegro, que na minha opinião é uma das figuras de maior destaque da música popular brasileira. Mas temos, se me permitam os mais conservadores, o Bezerra da Silva, já falecido, que era um homem que, através da sua poesia, da favela, da comunidade, cantava a realidade do abandono das comunidades, que sempre era nos seus dias e vai continuar sendo, enganadas, iludibriadas pela política brasileira. Bezerra da Silva cantava de forma magistral as realidades da malandragem com a polícia, da vida difícil na comunidade. Assim Oséias vai usar um linguajar pesado, mas é homem de Deus, é homem santo, e vai ter que fazer um papel que qual homem hoje, irmão, gostaria de ter que... Se Deus mandasse, a gente fazer o quê? Mas Oséias, eu ainda vou com precisão dizer se ele casou com uma prostituta ou se ele casou com uma mulher que não conseguia parar de adulterar. Talvez ela não fosse uma prostituta. Era uma mulher que estava casada com um homem e traía. Aquele homem deixava ela casava com outro homem e traía. E Deus fala com Oséias: vai e casa com uma mulher de adultérios. E você vai ter filhos com ela, e serão filhos de adultério. E a linguagem pesada de Oséias, comparando a promiscuidade de Israel, a promiscuidade moral e religiosa de Israel, com um animal fêmea no cio, que procura um macho de membro grande. Olha, comparem, ponham na balança, né? A delicadeza e a polidez de Isaías e Jeremias e as verdades mais duras na voz de Oséias. Mas homens de Deus, os profetas clássicos, Malaquias, que é um profeta antiguíssimo, talvez anterior, talvez do período de Moisés ou logo após Moisés. Eu encerro aqui então. No próximo vídeo nós estaremos nos reportando ao livro de Números e vamos então começar uma nova série de vídeos para nós falarmos sobre o fenômeno Balaão, e vamos ver se Pedro está certo ao chamar Balaão de profeta. E eu, como sempre, estou aqui para servir como uma pedra no teu sapato. Eu quero encerrar esse vídeo pedindo aos irmãos oração por mim, pela minha esposa. Talvez vá chegar em breve um momento em que eu vou ter que interromper a produção desses vídeos. Não sei para quem isso é importante. E também não sei se isso vai acontecer, Deus é quem sabe. Mas a luta é muito grande. É muito grande. Eu deixo aqui o meu pedido que se esse vídeo falou ao seu coração, se esse vídeo trouxe algo de bom para você, a importância do ministério profético no Israel antigo, a importância igualmente ao dom de profecia nas chamadas igrejas, nas comunidades messiânicas hoje. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos, com seus amigos. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Ajude para que pessoas sejam alcançadas. Não quero o seu dinheiro, não quero o seu elogio,
Não precisa, se fizer um comentário para ajudar a melhorar o meu trabalho, poxa, eu fico muito grato, eu gostaria muito que isso estivesse acontecendo mais do que tem acontecido. Comentários para criticar, tá? O elogio vai ser recebido para mim entender que eu estou no caminho certo, né? Além, claro, de eu orar a Deus. Mas se está sendo bom, se você está vendo algo de importante, de relevante no meu trabalho, compartilhe isso, curta. E se você quiser fazer uma crítica ou tiver alguma pergunta, os comentários estão ali. Se você fizer o comentário e eu demorar, entenda, eu tenho uma esposa doente, eu sou doente, tem dias que eu literalmente não durmo, eu passo 24 horas acordado. Isso embaralha tudo, né? Isso bagunça tudo. Mas a gente não está aqui para se lamentar nem choramingar, não. Eu estou só dando uma dica para os irmãos entender que às vezes uma vez eu fui pegar, tinha 3 meses que eu não vi, tinham feito comentário. Uma das pessoas, até um parente meu, pedi desculpa. Falei, olha, eu me preocupo muito com o que falar, né? E é claro, eu preciso dos comentários, eu preciso das críticas, eu preciso dos comentários para saber aonde eu estou errando, tá bom? Shalom, que o Senhor nosso Deus te abençoe com a sua gloriosa paz. Que o Senhor Jesus, chamado Cristo, Yeshua HaMashiach, abençoe a tua vida durante todo este ano, abençoe nossas vidas, que Ele tenha misericórdia do seu povo desta terra turbulenta e em um momento de tamanha frieza e apostasia na chamada Igreja de Deus. Que Deus nos abençoe.